Se você ler ali, este tema está diferente, porque foi anunciado por que você deve frequentar o centro espírita, que são duas partes. Tem 20 passos, nós vamos trabalhar com 10 hoje. Se você tem uma empresa, uma escola, alguma coisa, e tem um painel que avisa, se você cola cartaz, aviso, tá? As pessoas passam para lá e para cá, não olham. Pega um pincel azul, vermelho, cor-de-rosa, escreve embaixo com letra grande assim no papel que você acabou de colocar, não leia. Aí todo mundo para da ver. O não leia chama atenção. Então nós vamos ver que o deve está em letra maiúscula e o não em letra minúscula. Se quiser tirar foto, esse estudo está gravado na CA, está sendo gravado aqui, depois vai para o YouTube da casa também. Vocês vão ver que o volume de informações que nós estamos trazendo é grande. Assim, alguns slides nós vamos passar mais rápidos, todos, com tempo para ler tranquilamente. Sejam então todos muito bem-vindos. Nós aprendemos que o Espiritismo é, como que eu costumo dizer, um tamborete de 3 pés. Aliás, eu estou cercado por 3 pés por todos os lados. Se você for na Ordem dos Pedreiros, a maçonaria é compasso esquadro do 3. Eu morei em mosteiro budista na minha formação em medicina tradicional chinesa. O budismo são 3 pés: Sangha, Dharma e Joia. Bom, como o espiritismo, ciência, filosofia e religião. Eu sou músico e sou maestro. Harmonia, melodia e ritmo. Nós somos 3 filhos, Armando, Adalberto e Heloísa. O número 3, ou ele percebe ou eu persigo ele. Brincadeiras à parte, o espiritismo é ciência. A ciência estuda. Como é que é? Se fizermos um experimento numa universidade de Juiz de Fora a respeito da qualidade dessa água e descobrimos que a fórmula da água é XBTO elevado ao quadrado. Se esse experimento for reproduzido na Alemanha, no Japão, no Canadá, ele vai dar o mesmo resultado. Então a ciência comprova. Comprova. Isso é a ciência. E nós vamos ver que existe uma ciência espírita. Allan Kardec desenvolveu um método científico para estudar o mundo dos espíritos. E ele vai dizer, assim como o cientista tem um microscópio para estudar o infinitamente pequeno, coloca lá no microscópio. Tem o telescópio para estudar o infinitamente grande, nós temos a mediunidade, que é a ferramenta através da qual estudamos o mundo espiritual. Que ele desenvolveu um método científico para poder estudar isso. Trabalhou na SEAC durante um tempo, depois mudou de Juiz de Fora, um companheiro chamado Marcelo Boulon. E ele fez o mestrado e doutorado dele em cima do método científico de Allan Kardec, mostrando que o espiritismo é ciência. O outro Pedro Tamborete é filosofia. Filosofia significa amor ao conhecimento. Amor ao conhecimento. Imagina você estudar direito e não gostar de ler Código Penal. Imagina se você fosse ser professor, diretor, educador e não gostar de didática. Como é que fica? De jeito. Então, amor. Enquanto você não faz o que ama, aprenda a amar o que faz. Tem momentos da vida da gente que nós somos obrigados a estudar coisas que a gente não gosta, mas tem que estudar para conseguir a vaga, para passar no vestibular, para passar no concurso, etc, etc. Isso forma a base. A ciência estuda, a filosofia esclarece. Isso gera conhecimento. Aí nós vamos ver que tem o topo da pirâmide, religião. Mas não religião do conceito de que tinha religião em 18 de abril de 1857, quando o Livro dos Espíritos foi lançado a primeira edição na Galeria d'Orléans, em Paris, na livraria da Viúva d'Anty. Naquela época, a religião era papa, cardeal, bispo, cônego, monsenhor, sacerdote. Se fosse para as igrejas huguenotes, para as igrejas protestantes, no Brasil erroneamente chamadas de evangélicas, porque aquelas eu sou evangélico, o espiritismo é evangélico. Temos evangelho segundo o espiritismo. O protestantismo é evangélico, o catolicismo é evangélico, a igreja da Etiópia é evangélica, a igreja de Constantinopla é evangélica. Estuda os evangelhos de Jesus.
Então, religião no conceito de religar, ligar novamente a criatura ao Criador. E nós vamos ver pelo livro dos Espíritos a questão número 1, que é Deus, a inteligência suprema do universo. Logo na frente ele pergunta: que são os espíritos? Os seres inteligentes da criação. Vamos avançar? Vamos. Emmanuel, mediunidade de Chico Xavier. Ele escreveu quando Chico fez 25 anos de práticas mediúnicas, a partir do lançamento do livro Parnaso de Aleituno, que o Centro Espírita é escola de almas. Aqui nós estudamos o quê? Ciência, filosofia e religião, nos seus vários aspectos. E quando Chico completou 40 anos de mediunidade, Emmanuel escreveu uma outra mensagem dizendo que o Centro Espírita é a universidade da alma. No Juiz de Fora, eu cheguei aqui em 79, em 46 anos que eu resido em Juiz de Fora. Já havia a Universidade Federal, mas coisa de 10, 15 anos antes, tinha a Faculdade de Direito no lugar. A Faculdade de Enfermagem era no Palácio da Saúde, ali na boca do Mergulhão. Tinha a Faculdade de Filosofia, tinha a Faculdade de Medicina. Aí fizeram campus, juntou tudo, criou uma universidade. Um universo em todos os sentidos e direções. O Centro Espírita é isso. Nós temos na FEAC 38 grupos de estudos. Fernando Emílio está abrindo agora o mês que vem, um dos nossos fundadores, está abrindo mais um grupo de estudo. E em maio eu abro mais, então vão estar 40 grupos de estudos, presencial e online. Estudamos ciência, filosofia e religião. Se não dá tempo de eu ler, mas depois você pode ler. Aqui vem explicando espiritismo e ciência. Aqui vem explicando espiritismo e filosofia. Aqui vem estudando espiritismo e religião. Quando eu assisto uma palestra no YouTube de A, B, C e gostei da palestra, eu escuto ela pelo menos 4 ou 5 vezes. Os amigos espirituais me dizem que a primeira vez que você lê o capítulo de um livro ou assiste uma palestra é como uma injeção no músculo. Ela vai demorar um tempo para agir. Quando você assiste pela segunda vez, é uma injeção na veia. Opa! Agora o efeito é mais rápido. Quando você assiste pela terceira, quarta vez, tem uma injeção na medula. Eu tenho a Cia, que é médica, ela é medicina da dor e anestesia. Bateu uma agulha ali, o camarada vai mudar o padrão. E no livro que é o Espiritismo ou Principiante Espírita, Allan Kardec decide que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Da natureza que eu sou, da origem, de onde eu vim, e do destino, para onde eu vou. O Espiritismo responde perguntas inteligentes com respostas inteligentes. Eu tenho formação em Direito. Eu formei em Medicina Tradicional Chinesa, o MEC não reconheceu o certificado, o Brasil foi o único país a quem a China ofereceu essa oportunidade e ficou perdido. Mas as turmas que formaram, temos certificação internacional e, vindo para Juiz de Fora, o professor José Passi falou comigo assim: você precisa de outra faculdade. E eu fui fazer Direito. E no mundo do Direito tem 2 palavras que nós usamos: agravantes e atenuante. Agravante e atenuante. Fulano cometeu um crime. O advogado vai defender. O que ele vai procurar na história daquele sujeito, do réu? As atenuantes. É um bom pai de família, foi um imprevisto, uma emergência, uma situação. O que o promotor vai procurar? Acabou. As agravantes. Então vamos ver como é que se dá. Se eu disser alguma coisa que te desagradar, como é que vocês chamam, meninas, vocês que estão pela primeira vez aqui? Mariana e Laís. Mariana e Laís. É a primeira vez que vocês entram no Centro Espírita ou não? Não, já estão frequentados. Se eu disser alguma coisa que contrariar vocês, o que é isso de daqui? Como é que chama isso? Um vitral. Pega um pedacinho do vidro, tira e bate. Você pode não entender hoje, se você estiver chegando agora da doutrina espírita, daqui a pouco você vai entender. Muito bem. O mundo gira e nós ficamos aí presos nessa nave espacial chamada Planeta Terra. E nós aprendemos que o planeta Terra, assim como o Centro Espírita,
é escola. Quem é que vai para a escola? Quem é ignorante. Se eu disser que uma pessoa é ignorante, se eu disser que, olha lá, você é ignorante. A outra fala assim, aí é mesmo, da coisa você até na sombra. Isso é falta de educação. Ignorante quer dizer ignoros. Eu tenho que dizer, ela é ignorante em quê? Quantas palavras você sabe falar na língua polonesa? Nenhuma. A senhorita é ignorante em língua polonesa. Pode ser professora de russo, professora de tcheco, mas em polonês ela é ignorante. Muito bem, o planeta Terra é um hospital. Quem é que vai para o hospital? Aqueles que estão doentes. Para quê? Para recuperarem a saúde. O planeta Terra é uma prisão. Quem é que vai para a prisão? Aqueles que cometeram crimes. Olha em volta de você. Quem somos as pessoas aqui na sala? Ignorantes, querendo ampliar os horizontes da nossa mente. Enfermos, querendo curar as doenças da alma. E prisioneiros das atitudes infelizes de outras encadernações, de outras reencarnações. O nome do Falcone está no Serasa. Por quê? Porque o presidente do Serasa não gosta do Falcone. Não é assim, não. Eu cometi alguma gasto financeira. Como é que eu limpo o meu nome no Serasa? Eu tenho de acertar com as empresas a quem eu não paguei, aí o nome sai do Serasa. Por que eu não entrei na mão? Porque o olho esquerdo, eu tenho visão monocular. Passei em tudo, na hora do exame de visto, casa. Eu baixei, murchei as orelhas e voltei. Então nós temos que pensar nisso. Se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5 das aflições, causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Então, como é de ser? Esse material é de um seminário de 4 horas que eu vou falar em 2 horas. O jovem disse que hoje a reunião vai ser diferente. Eu posso falar até às 22 horas, até isso? Sai nessa. Até os guias vão embora. Se eu passar do horário, até os guias vão embora. Mas como está sendo gravado, se eu falar uma coisa depressa, vai ficar fácil de recuperar depois. Então, qual que é o tema do estudo? Porque você deve frequentar o centro espírita. Muito bem. Opa, deu algum problema nesse. Porque ninguém cresce espiritualmente sozinho. Tem um ditado africano que diz o seguinte: quer ir rápido? Vai sozinho. Quer ir longe? Vá acompanhar. A união faz a força. O mandurinha não faz verão, mas faz diferença. Faz diferença. Nós somos um ser social. Não tem que ser do meu jeito. Guarda o que você sabe e faz o que eu estou mandando. É assim que a banda toca? Não é bem assim. Questão 766 a 768. A vida social é lei natural. O isolamento voluntário impede o progresso. Quer saber da coisa? Estou cansado desse povo de Juiz de Fora. Vou arrumar uma caverna lá na montanha e vou ficar. Alguém vai ter que levar comida para mim, senão eu morro. A roupa que eu estou vestindo, alguém teceu. Eu não preciso de ninguém. Sou autossuficiente. Coisíssima nenhuma. Isso é pretensão, isso é ignorância. Ele não tem nem consciência que ele precisa dos outros. A convivência é instrumento da evolução. Então, assim como no direito, tanto o advogado como o promotor tem que fundamentar o que fala na lei, eu vou fundamentar o que eu falo no Novo Testamento e em obras de Chico Xavier e de Divaldo Franco, são referências para nós. Novo Testamento, Hebreus 10, 25. Não deixemos a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestemo-nos uns aos outros. Quer ser a melhor coisa? Aquele pessoal lá da CA, que é muito enjoado, aquele pessoal no Dom Pedro II é bruxado. Eu vou pegar meus livros e vou estudar em casa. Você se descobre a sua opinião. Mas por você estar num grupo de estudos, está numa congregação, você tem outras opiniões. Do lado de cá, Farquecento, o vídeo de Chico Xavier. Nosso lá, Divaldo, um homem integral. E que ele diz, André Luiz mostra que mesmo no plano espiritual, o progresso é coletivo. As colônias espirituais. Leiam da Igorina Cunha, Cidade no Além e Imagens do Além. São 2 livros fininhos que agora a editora juntou num só. Ela mostra a planta baixa de nosso lar. O que é nosso lar para o Grande Rio de Janeiro, Teresópolis, Petrópolis, Baixada Fluminense, Niterói, etc.,
Na nossa zona da mata é a colônia Regeneração, sob o comando de Abel Gomes Espírito, a 60 mil metros acima do topo da Água Limpa para Astolfo Dutra. Quem está em São João Nepomuceno é a Pedra do Relógio. Semana que vem, segunda-feira da semana que vem, eu estou na casa de Noemi, lá em São João Nepomuceno. Joana vai dizer, o ser humano se lapida na convivência. Eu tenho que tolerar ele, ele tem que me tolerar. Eu tenho que conviver com o vizinho do apartamento de baixo, o vizinho do apartamento de cima. E a gente vai se lapidando. Centro Espírita não é plateia, é oficina de transformação. Quem é o camarada mais importante aqui no Dom Pedro II hoje? Quem sabe? Todo mundo vai lá, mas já desencarnado. Quem é a pessoa mais importante no Centro Espírita Dom Pedro II nesse momento? Nossa. Bate no peito. Bate no peito e fala assim, eu. Você. Não é o Falcone, nem o companheiro que está dirigindo a reunião. É você. É muito fácil chegar perto de uma pessoa que me atraia e que gere alguma atração pela beleza, pela voz ou por outros dotes e falar, garota, I love you. O desafio é eu chegar na frente do espelho, olhar para mim e falar, I love myself. Eu me amo. Eu preciso fazer as pazes comigo. Nós temos tido na SEAC a colaboração de Belmiro Braga, que está levando uma série de criaturas que na última encarnação trabalharam no campo da educação, no campo da filosofia, no campo das reportagens, no campo como professores, como educadores, como jornalistas, e colocar os pés pelas mãos, e que vão reencarnar nas horas da máquina. E para alinhar eles do trabalho do bem, eles têm escrito trovinhas referentes a cremas da noite e às atividades da FEA. Ele vai dizer, então, onde cada trozinha é um espírito diferente. Na estrada da evolução, ninguém caminha isolado. É na força da união que o ser é burilar. Não cresce quem se separa do acerto do aprender. É junto que a alma clara começa a florescer. Segundo ponto, porque você deve frequentar um centro espírita. Porque a dor pede entendimento, não apenas alívio. Nós poderíamos evoluir pelo amor, mas preferimos, às vezes, a dor. Ninguém reencarna para ser ladrão, para ir para a prostituição, para ser drogadito, para ser homicida, para ser bandido, para dar golpe do colarinho branco. Se um camarada matar um tatu para comer, porque está com fome na roça, e a polícia florestal pegar, é preso e não tem fiança. É crime ambiental. Se nós vemos aí homens e mulheres com certas atitudes que a gente teme de medo, e ficam todo mundo solto, bonitinho, mas isso é outro assunto e não é para hoje. Vamos fundamentar isso. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5 que eu referi, bem-aventurados aflitos, a dor é mecanismo educativo. A dor é mecanismo educativo. Tem espírita que só vai para frente quando a polícia corre atrás ou o mundo tropeça. Lê, entra no Espiritismo, mas o Espiritismo não entra nele. Vamos basear no Novo Testamento, João 16, 33. Tenho-vos dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ordem. Eu venci o mundo. Eu não estou aqui para competir com você. Eu não estou aqui para competir com você nem com ela. Para que eu venci, tem que ter vencido. Uma maratona, 5.000 pessoas. Eu chego em primeiro lugar. Yes. Sou o vencedor. Tem 4.999 queredores. Na doutrina espírita não tem isso. Eu não estou competindo com ninguém, eu estou competindo com Falcone e Joaquim. A coisa muda. Pão Nosso, Chico Xavier. Momentos de consciência de Baldifan. Sofrimento sem reflexão gera revolta, com reflexão gera crescimento. Por quê? Foi o Falcone que pediu para vir com defeito na vista, me disse Amanda. Por quê? Porque aprontei em pastar. Meu nome estava no Serasa, Espírito Malol. Chico Xavier. Emane, a dor é recurso da providência. Quando é que você vai no dentista, na maioria das vezes? Quando dói algum dente. A manutenção, raros são os que fazem. A maioria só vai para o dentista quando dói o dente. O centro espírita não promete mágica, promete consciência.
Vem para cá, aqui o guia da casa é forte. Não frequenta o Bezerra de Menezes, não frequenta aqui. Aqui o guia é forte. O de lá fala que lá o guia é forte. Forte para quê? Então põe aqui, Centro Espírita Arnold Schwarzenegger. Pronto. Aí vai ser um centro forte, ó. O bicho não é brincadeira, não. Tem muita bobagem acontecendo. A quadrinha. A dor que bate a sua porta, a minha porta, a nossa porta, não vem para castigar. É força que nos exorta a nova forma buscar. Nova forma de comportamento, de pensar, de aprender, de ensinar, de compartilhar. Não peça só o remédio, que cesse a aprovação. Compreende o mistério que educa o coração. O que falta no planeta Terra para o tipo de espírito que nós somos é educação. Educação no trânsito, educação na família, educação no trabalho, educação consigo mesmo. Temos que pensar. Terceiro ponto, por que você deve frequentar o centro espírita? Porque a fé raciocinada ilumina a consciência. Se determinada autoridade religiosa falar que, a partir de hoje, na nossa religião, ninguém mais vai beber água mineral sem gás, tem que ser com gás. Ah, o Papa falou, o pastor falou, o chefe falou, nós temos que seguir. Na doutrina espírita é fé raciocinada. Allan Kardec nasceu em família católica, foi estudar em Yverdon, na Suíça, com Pestalozzi, protestante, e vai para Paris montar o seu liceu, sua escola. Ele fala que quando ele começou a tomar contato com a mediunidade, com os espíritos, o que mais desafio foi para ele a tal da reencarnação, porque reencarnação não era coisa de Deus, isso era coisa de religiões indianas, orientais, era coisa do demônio. Quis dizer que foi um desafio para ele, até que ele foi vencido pela fé raciocinada. A fé raciocinada. A lei natural. Como é que você chama, menina? Leila, fala não. Não. Tá bom, Tiaque. Leila, você acredita para a lei da gravidade? Sim. Eu vou te dar um tiro no pé, que na cabeça, aí é só a cesta bate. Leila, você acredita na lei da gravidade? Não. Faz alguma diferença? Então, querida, se a colega sua aí que está do seu lado fala assim, eu não acredito em reencarnação, é porque ela ainda não estudou. Quando o Pasteur começou a estudar os micróbios, pequeno, microbios, pequenos seres vivos, invisíveis a olho nu, ele foi expulso da Sorbonne. Foi expulso da Sorbonne. Naquela época, em Paris, cada 10 partos feitos por parteira, uma mulher morria. Cada 10 partos feitos por médico, uma mulher sobrevivia. Os médicos estavam fumando charuto, estavam jogando baralho, estavam mexendo com isso, com aquilo, estava na hora do parto, não lavava a mão, a mulher lavava a mão o dia inteiro. Então, quando elas cunham as mãos, o organismo feminino para o trabalho do parto, a mão estava limpa, estava higienizada. Ele foi expulso da Sorbonne. É mole? Vamos fundamentar. Novo Testamento. Examinai tudo. Pretende o bem. Abstende-nos de toda aparência no mal. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Aprende tudo. Examinai tudo. Duvide. Duvide. Mas duvide procurando a verdade. E topando com a verdade, convença-se. Convença-se. O Espiritismo não faz lavagem cerebral e nem convida ninguém. Você pode convidar um amigo para assistir uma palestra, um estudo no centro. A melhor religião do mundo é aquela em que você se realiza. Minha mãe era católica, era catequista, a mãe dela também. Eu fui coroinhas dos 6 aos 11 anos. Estava com pé para entrar no seminário. Topei com a doutrina espírita. Não dá tempo de eu contar hoje como é que foi. Mudei 180 graus a minha direção. Tranquilamente. Eu saí do catolicismo, mas o catolicismo não saiu de mim. Os valores que eu aprendi da moral, da ética, da educação, a importância da prece, são iguais aos dos mentiros. Vamos lá? Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. Vamos ver juntos? 1, 2 e... Serve somente aquela que pode encarar em todas as épocas da humanidade. No passado, no presente e no futuro.
Estudar espiritismo é conhecer-se, é saber do seu potencial, das suas possibilidades. Livro Consolador, questão 354. Jesus e atualidade. Espiritualidade lúcida é maturidade. É maturidade. Você aprendeu a dirigir na fazenda do seu pai, do seu avô, lá sabe dirigir trator, tudo mais. Mas se você vier para a cidade dirigir um carro e a polícia te pegar, não tem carta de motorista, não tem carteira de motorista. Vai dar problema. Então, o que é maturidade? Que vai passar por um curso, um treinamento de direção defensiva. E poucos saem motoristas. A maioria sai motoristas. É um desafio. O Consolador, sem razão, não se contradiz. Não se pode ver. A fé e a razão precisam de andar juntas. Precisam de andar juntas. Eu tenho fé em Nossa Senhora Aparecida. Ótimo. Eu tenho fé em Buda. Ótimo. Eu tenho fé em... Ótimo. Mas será que de lá para cá pode ter fé em você? Como é que fica? Vamos lá? Centro Espírita não pede do você pedite. Pede do você estude. Isso é ciência. Ciência. A matéria que eu mais gostava no ginasial, hoje misturou tudo ginasial com curso primário, né? Era História e Ciências. Hoje é Biologia. Eu nunca tirei um 9 em História nem Ciência. Era 9,5 e 10, 9,5 e 10. E eu lembro que um dia a professora perguntou 10 questões, valia um ponto cada um. Ela fez as perguntas e uma das perguntas era: por que o gelo flutua? E eu esqueci. E eu só tirava 10, 10, 10, 9,5, 10, 10, 10, 10. Então, outras matérias eu passava bem. Mas essas duas eu devorava. Por que o gelo flutua? Por que o gelo flutua? Eu não lembrava. O gelo flutua porque ele não afunda. Exclamação. Ela pegou a prova de todo mundo e ficou para mim essa. Diz: olha a resposta, na vontade de julgar pela janela. Eu só vou te dar um ponto nessa questão pela criatividade, mas na próxima prova, se o senhor colocar uma resposta dessa, dou 0 em tudo. Eu conto isso com meus filhos e dão risada. Por que o gelo flutua? O que eu falei estava errado? Não, mas ela queria fundamentada dentro dos princípios. E aqui todo mundo sabe por que o gelo flutua, não sabe? Se não souber, é só chegar em casa e perguntar para a IA que ela te responde. Então, nós temos que pensar isso. Poeta Noy. A fé que foge da luz pode cair em ilusão, mas quando a lógica conduz, vira convicção. Você vê a gravidade? Você enxerga a eletricidade? A eletricidade está amplificando a minha voz, está gravando, está rodando o computador, está rodando o ventilador, mas alguém vê. Jesus diz: se não vedes naquilo, se não credes naquilo que vedes, como ireis crer naquilo que não vedes? Temos que pensar nisso. Mais uma trollzinha. Quem estuda com firmeza não tem de questionar. Descobre a própria certeza, nova forma de amar. Amor às plantas, amor aos animais, amor à natureza, amor aos seres humanos, amor às virtudes, erguer templos a virtudes e cavar masmorras aos vícios. Temos que pensar isso. Quarto passo. Por que você deve frequentar o Centro Espírita? Porque ali você aprende a transformar sofrimento em aprendizado. André Luiz vai escrever pela mão de Chico Xavier, está no livro Sol nas Almas, que a dor é uma santa enfermeira que nos ajuda a lembrar de Deus. Doeu um dente, você fala: dentista. O coração disparou, fibrilou. 14. Pronto-socorro. Chame. Minha avó dizia: tem gente que só lembra de Santa Bárbara quando troveco, porque Santa Bárbara do catolicismo e Inhansão na Umbanda são os seres que tomam conta das trovoadas. Vamos lá. Livro dos Espíritos, questão 132. Deus determinou aos espíritos a necessidade de encarnar para alcançar a perfeição e de colaborarem na criação. Seu filho de 10 anos bate o pé e fala: mãe,
pai, não vou mais na aula. Tá bom, assim, fica em casa, pode ficar brincando com o celular aí se você quiser. É assim? Uma palmada no lugar certo, na hora certa, com a força certa, não psicólogo é excelente. Mas hoje não pode nem encostar a mão na criança, que senão o vizinho contar, você ainda vai preso, sai de casa ouvindo mais. Ah, até nem cara, tinha um psicólogo atrás da porta da cozinha. Hã? Raramente batia, né, gente? Mas o banco lá de casa apanhava daquele porrete, eu vou te contar a prega. A gente tremia só de ouvir o barulho. Como é que faz? Nós temos que pensar nisso. Vamos fundamentar isso. Carta aos Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ora, juiz de fora. O que nós aprendemos com esses acontecimentos desagradáveis de 3 ou 4 segundas-feiras passadas? Mexeu com a estrutura da cidade. Mexeu com a solidariedade. E hoje no rádio tem programa de rádio toda quarta-feira, já às 11h30 ao meio-dia. Falcone, você está fazendo um marcha de pessoal? Tô, não, é fácil de graça. É trabalho voluntário. Mês que vem eu completo 30 anos de rádio. Não ganho um centavo. Deixo de atender um paciente para ir ao rádio. Saúde é o que interessa. O resto não tem preço. Ensinando o povo aí mais saúde. Então, tudo que você faz, aprende a colocar Deus naquilo. Por que de não põe ar refrigerado aqui nesse centro? Porque tem ventilador, não precisa. Vira e mexe, chega alguém na telhada. Por que não põe ar refrigerado aqui? Porque nós estávamos esperando você, querido, comprar o ar refrigerado, pagar, instalar tudo e dar dinheiro para a gente pagar nos próximos 100 anos. Ah, é? Não, tá bom do jeito que tá. Não. Livro há 2.000 anos. Livro após a tempestade. Diz Joana de Ângeles. A dor aceita com divinidade. A dor aceita com divinidade ilumina. Eu tenho um livro que chama Perda de Pessoas Amadas. Não é perda, é devolução. Nossos filhos não são nossos filhos, nasceram de nós, nem então são nossos. São filhos de Deus, são empréstimos da vida. Quem disse isso? Khalil Gibran Khalil. Não era espírito. Ele que não sabia, mas era. Vamos indo há 2.000 anos. As provas moldam o espírito. Jesus diz para Públio Lentio: senador, cabe a ti seguir os passos agora, ou subir a águia romana e nos reencontraremos daqui a 2.000 anos. E ele foi mentor espiritual do Chico Xavier. O ser do espírito ensina a perguntar o que essa prova quer me ensinar. Isso é filosofia. O que eu estou aprendendo com isso? Por que isso aconteceu comigo? Se foi independente da sua vontade. Eu cheguei de moto. Cadê o capacete? Está por aí. Cadê o capacete? Está ali o cara. Está parada em si. Se eu vier com a cascatinha aqui, com atenção, vai ter um resultado. Se eu resolver dar uma de motoboy, pode ter outras consequências. Prozinhas. Se a prosa te visitou, não foi por acaso, não. Alma em ti convocou. Nova transformação. 90% do que te acontece são fatores endógenos. Você desencadeou. 10% são fatores externos. Não fujas do que te dói. Pergunta o que trazer, o que vem trazer. Pois a dor constrói o que precisa ser. Meu avô marceneiro, meu bisavô marceneiro, de um lado, do outro lado sapateiro, armeiro, celeiro. Todo mundo trabalha com martelo. E eu sou músico, clarineta e saxofone, trabalho com os 10 dedos. Tem que ter um cuidado muito grande. Fique nessa, tomar martelada onde não deve. Agora eu aprendi, depois de algumas marteladas, a tratar o martelo e o prego como o irmão martelo, irmão prego. Me ajuda, me ajuda. Por que você deve frequentar o centro espírita? Porque um bronco-socorro é o hospital da alma. Tite, água. Eu te posso pegar com cobaia? Quantos quilos você pesa? Mais ou menos. 70. Pompo 70 redondo. 7 de 7? 49 quilos do seu corpo, querido, é água. Passe transfusão de energia, alterando o campo sem lugar. O que é passe? É
a magnetização de 49 quilos do seu corpo. Muda. Tom, dó, mi, sol, dó. Muda o tom. Agora sai daqui e vai até um grupo ali embaixo está dando mal da sua vizinha. Quando você chegar no duro, você está pior do que quando você chegou aqui. Porque se despolarizou tudo. O que a raposa disse para o pequeno príncipe? Tu te tornas eternamente responsável por quem vai te criar. Meninas, vocês duas viram o pequeno príncipe? Uma balançou a cabeça aqui não, a outra balançou aqui sim, mas eu não senti firmeza. Pois é. Tá, tem muitos anos? Pois é, tem que ler. Vamos lá? Val. Fundamentação. Marcos 2,17. Jesus diz: não são os que necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Quem quer pecado no conceito de Jesus? O adversário. Tudo aquilo que eu não quero que me aconteça, se eu faço com o outro, é pecado. Livro dos Médiuns, capítulo 23. Obsessão exige tratamento moral. O centro espírita é o tratamento da obsessão. Nem todo louco é obsessão. Nem toda obsessão é loucura. Mas o grande percentual de uma tem fatores da outra. O psiquiatra vai cuidar da parte química cerebral. O centro espírita vai cuidar das companhias espirituais. Livro Libertação, Chico Xavier. Transtornos obsessivos do Val. Desobsessão é reeducação. Equilíbrio moral é o verdadeiro remédio. Como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Pela sua transformação moral, pelo esforço que a criatura faça para vencer, para domar suas más tendências. O centro espírita trata espírito, pensamento e sentimento. Como diz o outro, é pouco ou que mais? Mas é necessário, você primeiro entra na doutrina espírita, depois abre caminho da doutrina espírita entrar em você, e depois abre caminho para poder sair pelas mudanças de comportamento. Poeta anônimo. As feridas invisíveis que o mundo não pode ver, são dores sensíveis que só Deus pode entender. Coração alheio, terreno que ninguém pisa. Vocês estão vendo aqui o Falcone com a carinha limpa, tranquilo? Vocês não sabem as dores ou não que estão enfrentando, e vice-versa. Quando a alma se desvia e a sombra vem dominar, a luz da fraternidade começa a meditar. Olha que eu precisava de fraternidade das pessoas que foram atingidas. Por que você deve frequentar o centro espírita? Porque estudar doutrina espírita é aprender a viver melhor, agradecer mais, reclamar menos, servir mais e querer ser menos servido. Vamos lá no livro dos Espíritos, na introdução. O Espiritismo trata da natureza, da origem e do destino. Os espíritos e suas relações com o mundo corporal. Não é teoria abstrata, é orientação prática para a vida. Vamos no livro dos Espíritos, questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Eu sei quando eu estou pisando na bola. Ninguém precisa me falar. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De quem? Da ignorância. Conheça a língua polonesa e vai te libertar da ignorância em língua polonesa. Agora, tem aquele que fala assim, não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe. Você conhece alguém assim? Ou você já falou isso algumas vezes? Pode ser que sim, pode ser que não. Livro Fonte Viva, o Homem Integral. Autoconhecimento é chave do equilíbrio emocional. O conhecimento espírita deve transformar o comportamento. O que adianta eu ter conhecimento, mas não mudar as minhas atitudes? 3 militares aqui na sala, não sei se tem mais. Como é que faz? A corneta toca. Pam, pim, pam. Se tocar no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, Belém do Pará, em Cuiabá, a tropa sabe o que tem que fazer. Disciplina. André Luiz vai escrever no livro Agenda Cristã. Quem não acredita na força da disciplina, desça a ladeira no carro sem freio. O que vai acontecer? Acidente. Quem estuda não vive no automático, passa a viver com um propósito. Qual o seu propósito de vida? Para que você vive? Não é para quem, nada. Eu vivo para o meu amor.
eu vivo com meus filhos, Não, sabe, para de ser Nutella. Não enrola, não. Qual o seu propósito de vida? Você sabe que eu nunca me fiz essa pergunta? Pois faça. Quem busca compreender, ilumina o próprio chão. Estudar e aprender. Nova direção. Nova direção. Conhecer para viver e viver para crescer. Só aprende a crescer quem decide aprender. Olha como é que o poeta consegue fazer um jogo de palavras e... Toim! Aí que entende. Vamos lá? Por que você deve frequentar o centro espírita? Porque você precisa se conhecer além do corpo físico. A raposa lá no Pequeno Príncipe diz, o essencial é invisível aos olhos. Se eu me apaixonasse, a Kátia, se estivesse encarnada, faria 64 anos, sábado agora. Se eu olhasse para a Kátia e me apaixonasse pela casca, a Kátia, com 64 anos, teria o corpo, a fisiologia anatômica daquela garota de 16 anos que, quando eu bati o olho nela, eu quase desencarnei? Coração claro, saiu pela boca? Ah, não, mudou, aconteceu isso, mudou essa parte do corpo, mudou aquela. Aí eu vou mudar outra garota para aquele corpo que eu apaixonei, que é no corpo, não foi pela pessoa. Quem vê cara, não vê coração. Você vai conhecer a lei. Isso aqui é casca. Isso aqui tem prazo de validade. Prazo de validade. Quando eu tinha 15 anos, foi montei mesmo, um homem de 50 anos estava aposentando. Um homem de 60 anos andava com desame, andando duro torto. Hoje é acidente vascular cerebral. Olha aí como é que tá. Você está com 61 e eu com 71, ele está com 81. E as coisas vão rodando. A pensou, Renato? 81 processo pro Livro dos Espíritos, questão 134. A alma é o princípio inteligente do universo. O que te iguala a Deus, Deus é a inteligência suprema, você é a inteligência supremada. Então, questão 135 do Livro dos Espíritos. O espírito é vestido pelo perispírito. Falcone, explica melhor. Pega um abacate. O caroço é o corpo físico. Não, desculpa. O caroço é o espírito. Aquela película que envolve o caroço, sabe que tem, parece um saco plástico envolvendo o caroço, é o perispírito. E a parte que a gente come é o visível, é o corpo. É uma metáfora, ninguém vai sair daqui falando, Falcone falou que eu sou abacate. Não, pelo amor de Deus. Novo Testamento, Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O que é inferno? A ausência de céu. Jesus falava no reino de Deus, o reino de Deus, e os discípulos começaram a perguntar, mestre, onde está o reino de Deus? Dentro de vós. Se você está com comportamentos que não são condizentes com o reino de Deus, você está fora do reino de Deus, chamado de inferno. Livro Nosso Lar, livro Transição Planetária. A consciência continua além da matéria, de Emanuel Filomeno de Miranda. Prescrição clara da sobrevivência da alma. Livro Nosso Lar, André Luiz. Mas tem que ler, porque está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, último parágrafo. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Um pássaro, uma borboleta, uma butterfly, para voar, tem que ter duas asas fortes. Se ela tiver uma asa forte e a outra fraca, não voa. Se a sua maritaca não voar, o que você faz? Corta uma asa dela. Temos que pensar. Por que você deve frequentar um centro espírita? Você não é um corpo que tem alma, você é uma alma tendo uma experiência biológica. Poeta anônimo, não és carne passageira, nem a casa da matéria, é centelha verdadeira na jornada etérea. Vai sobreviver. Algo vai sobreviver. O corpo é veste usada na escola terrenal, mas a alma é chamada a vida umortal. Nós somos Highlanders, espíritos imortais. Por que você deve frequentar um centro espírita? Porque a caridade não é teoria, é prática.
Doutor Bezerra de Menezes diz que toda vez que a caridade é muito pensada, chega atrasada. Chega atrasada. Temos que pensar nisso. A caridade do silêncio, a caridade do respeito, a caridade da disciplina, a caridade da moral, a caridade de dar de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, de vestir a quem está nu, no limite das suas possibilidades. Dona Anita Borella diz que é um dos mentores da nossa região, vó do Ricardo Baez, mãe do pai do Ricardo Baez, ministra da Colônia Regeneração há mais de 60 anos. Ela fala o seguinte: quem pode dar 5 e dar 1 é miserável. Quem pode dar 1 e dar 5 é irresponsável. Ninguém está querendo que você tire a camisa do seu corpo para andar para o outro. Mas quanta coisa está guardada na sua casa que você não usa mais e pode ajudar na casa de alguém. Então, vamos para a fundamentação doutrinária. Está lá no Livro dos Espíritos, questões 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade com os que entendia Jesus? Eu vou dar um pulo do gato para vocês. B-I-P. BIP. Vocês lembram daquele desenho animado? Quem aqui já fez, sim, 30 anos, há mais de 30 anos, que era o Bip, 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 Bip. O passarinho que tem lá, e o coiote correndo atrás dele. Eu lembro do Bip. Pernalonga. Não, não é Pernalonga, não. Era o Papaléguas. Papaléguas. Tá vendo? Tem gente na minha idade aí. Qual o verdadeiro sentido da caridade, como entendia Jesus? B, benevolência para com todos. I, indulgência para com as imperfeições alheias. P, perdão, B-I-P, BIP, benevolência, indulgência e perdão. Primeira carta aos Coríntios, 13:2. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, tenho uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada sai. Nada. Vamos seguir? Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Eu fiz um estudo aqui de Pedro Leopoldo, não fiz? Fiz. Então, eu tive a honra de conviver com Chico Xavier durante quase 30 anos. Quase 30 anos. E eu ouvi o Chico falar várias vezes. Se Allan Kardec tivesse dito que fora do espiritismo não há salvação, eu teria ficado no catolicismo. Mas quando eu vi fora da caridade não há salvação, eu vi que eu estava no caminho. Jesus diz: onde se reúnam 2 ou mais pessoas para a prática do bem, eu estarei entre elas. Não disse que tinha que ser 2 mulheres, 2 homens, uma mulher e um homem, 2 negros, 2 amarelos, 2 banqueiros, 2... Não. E depende disso. Livro Paulo Estevão, livro Vinha de Luz. Amor é ação. Não. Paulo Estevão, aqui é o livro Mestre de Amor. Amor é a ação completa. A fé verdadeira se prova no serviço. A maioria de nós querendo ser servidos. Ser de espírita não é plateia de palestra, ser de espírita é oficina de serviço. Por isso que o mais simples que o ser de espírita seja, em algum trabalho social. Tem algum trabalho social. Esse é o nosso Mateus Fraga. Eu tive a oportunidade de ser orientado por ele dos meus 14 até os 23 anos. É um dos mentores da SEAP. Vamos ler juntos? Quem não trabalha, tá pausa. O melhor trabalhador espírita, dizer, é aquele que dá menos trabalho para os guias espirituais. Temos que pensar nisso. Não basta falar de amor. Se o gesto não confirmar, a palavra sei falou, não pode transformar. A gente vê na televisão determinados líderes religiosos falando e levando o povo às lágrimas. Mas é igual ao Burambos, sem nenhuma crítica da nossa parte. Fala uma coisa e faz o... Caridade é ação viva, é mão que sabe servir, é presença ativa do ato de departir. Penúltimo, por que você deve experimentar o centro? Porque servir ao próximo acelera a própria evolução. 680 anos antes de Jesus, Buda dizia: quando eu ajudo o próximo,
eu estou ajudando a mim mesmo. Quando eu ajudo a mim mesmo, eu estou ajudando o próximo. Floresça onde você está plantado. Pensa nisso. Vamos no livro de Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. O serviço revela nossas imperfeições e fortalezas. Um sábio da antiguidade já o dizia: conhece-te a ti mesmo. Palavra de Sócrates, Maquiaves. Allan Kardec disse dos Espíritos, questão 918. Por que sinais podeis reconhecer no homem o progresso real que deverá levar seu espírito na hierarquia espiritual? O espírito prova sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Nós temos aqui no centro espírita, gente, fazendo curso para desencarnar. Para não chegar lá ignorante em língua por mesmo. Para chegar lá sabendo. Ah, mas eu vim de lá, não preciso. Quando eu vim de Minas, trouxe ouro e pó quando eu vim. Nós trouxemos o ouro, mas transformamos em quê? Em confusão para nós. Questão 642. O homem é responsável pelo mal que faz, não só pelo mal que faz, mas pelo bem que deixa de fazer e do mal e deixa de bem. Então nós podemos errar por omissão. Faço que não vi, fiz que não vi e não ajudo. Mateus 20, 28. Como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir, dê a sua vida e resgate limites. Liz a agenda cristã, desperte e seja feliz. O egoísmo é atraso evolutivo. Lembra aquele pessoal que no Pai Nosso é só venha a nós, ao vosso reino nada? Temos uma coisa, tem. Primeiro eu, depois os meus, depois, se quiser eu quero mais. Serviço é terapia espiritual. Tem gente que fala assim, se eu descobrir quem inventou o trabalho, eu vou matar. Mas tem que matar Deus. Jesus disse, eu trabalho e meu Pai trabalha incessantemente. Como é que fica? Servir não é perder tempo, é investir na própria alma. É investir no seu casamento, investir no seu estudo, investir na sua família. Voltamos no Pequeno Príncipe. O que faz o jardineiro amar as suas bostas é o tempo que ele a elas. Bendita és. Poeta Anônimo. Quando estendes tua mão mais do que pensas receber, do ato de doação começas a crescer. Quem vive só para si, caminha devagar. Quem aprende a servir, começa a se orar. Certo? Último. Por que você deve frequentar um centro espírita? Porque a mediunidade, como qualquer outra tarefa do centro espírita, precisa de orientação e disciplina. Olha aí a disciplina de novo aí. Vamos fundamentar isso, vamos. Amadas, não creiais em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Paulo, da primeira carta, João, primeira carta, 4:1. Vamos fundamentar isso. A mediunidade é faculdade natural que exiges do Livro dos Médiuns, capítulo 12. Capítulo 12, não, desculpa. Capítulo 17. Capítulo 20 do Livro dos Médiuns. Disciplina moral protege o médium. O que é moral no espiritismo? É arte de bem? Proceder. É arte de bem. Vamos lá? Missionários da Luz. Para mim, o melhor livro de André Luiz. Vida e Comunicação, de Walter Franco. Sem reforma íntima, mediunidade se desvia. Mediunidade educada é instrumento de socorro. Aplicação pessoal. Sensibilidade espiritual sem orientação gera desequilíbrio. Com estudo, vira instrumento de luz. Poeta Anônimo. Mediunidade é ponte, não é muro. Mediunidade é ponte entre o céu e o chão, mas exige horizonte de disciplina e oração. Não é brilho nem poder. Olha que eu coloquei essa frase em vermelho. Nem destaque pessoal. É compromisso de ser instrumento do bem real. Quem que é o médium da casa, Renato? Ah, é aquele moço ali, ó. Como é que você chama dele? Hein? Ó, é o Marcos. Ah, o Marcos é que recebe espírito. É o Marcos que psicografa. Ah, já pensou se o Marcos foi embora? Acabou Dom Pedro II. O espiritismo sobreviverá com o Marcos, sem o Marcos, fora do Marcos e através do Marcos. Não é isso que está lá.
O espiritismo sobreviverá com os homens, sem os homens, fora dos homens, etc. Que bom que o Marcos é médium e é um médium responsável. E se ele for um médium lesiano? Como é que se dê? Quarta-feira ele está aqui. No final de semana ele está lá no Deixa a vida me levar. Tem nada com quem gosta do Zé da Pagodinho, não. Acho as rimas dele até muito boas. Mas de Jesus não se pode servir a Deus e a Mamon. Joana de Anjos diz isso no livro Após a Tempestade, que trabalhador espírita não deve tomar nenhuma gota de álcool em nenhuma situação, sob nenhum pretexto de desculpa. Hoje é dia 25. Um dia do mês é 14. Eu estou, então, 25 menos 14. Eu estou há 11 dias, 9 meses, 51 anos limpo de álcool e de tabaco. Só por hoje, graças ao poder central. Isso é frase de quem? Alcoólico? Não. Frequento até hoje. Então, nós temos que pensar. Em uma nova oportunidade, se for pertinente, a gente faz a segunda parte deste tema. Quero parabenizar a todos que fazem parte dessa instituição. E, como diz o nosso querido Raul, amigo meu de várias reencarnações, o espiritismo não é para quem quer, não. Marcos, meu filho, é para quem? Aguenta o rojão, certo? E agora nós começamos a entender o que Emmanuel estava dizendo dessa situação. Se você não tiver compromisso quinta-feira à noite, se dizer, é tudo gravado, você pode assistir. Você tem compromisso. Uma Verônica com o Falcone, convidados. 381 encontros. Nós temos lives. Eu comecei no início da pandemia. 11 litros do Manuel Filomeno de Miranda já foram estudados. Nós estamos terminando Trilhas da Libertação, que é a história do Dr. Edson Queiroz com o Dr. Freitas, e já começamos a gravar o Temas da Vida e da Morte. O SOS Preces, tem para mensagem do SOS Preces aí? Isso, distribui. Das 8 da manhã até as 24 horas, tem sempre um amigo pronto para ouvi-lo, com a mensagem de otimismo. Sejam bem-vindos. Nós temos atendimento fraterno 3 dias da semana, atendimento individual por ordem de chegada. Faça do seu lar o seu segundo centro espírita e faça do centro espírita o seu segundo lar. Olha para isso. Vamos colocar só um coincó. Escrita aí. Mete o nome das meninas. Laís. Laís e Mariana. Mariana, olha para Laís. Laís, olha para Mariana. Se você tivesse em visão de enxergar os átomos, vocês enxergariam isso aqui. Não veriam só o bone com a forma que vocês estão vendo. Nosso corpo é isso que está aí, ó, vibração. Nós somos feitos de poeira no pósen. Seja o dança que você quer ver no mundo. Quem disse isso? Eu quero mudar ele. Eu tenho uma receita para você. Eu sei como que você deve comportar. Mas quando eu aponto um dedo para você, onde eles apontam para mim? 3. Então vocês irão falar assim, gente, esse camarada aqui é fofoqueiro. Ele é fofoqueiro uma vez. Eu sou o quê? 3 vezes aqui, ó. Um cara com isso, gente. Vamos ler juntos? 1, 2 e... Agradeça a mais e menos. Então, que Deus nos abençoe. Papai do céu, continue tendo paciência com a gente. Que Jesus continue colocando luz na nossa vida. Obrigado pelo convite. Obrigado pela sua presença. Estamos numa chuva de bênçãos de luz. Encarnados aqui somos entre 20 e 30 pessoas. Desencarnados são centenas de espíritos que estão nos envolvendo. Só no comando de Venâncio Café, que é o mentor espiritual do Juiz de Fora. O centro espírita nos poucos dias. E nós estamos, neste momento, amparados, recebendo tratamento espiritual, sendo tratados espíritos que nós agregamos a cada um de nós e doando energias. De repente, pode estar sendo retirados fluidos aqui para um pacto difícil que está sendo feito lá na eternidade. Para um acidente que está ocorrendo na rodovia ali em si. Tirar o fluido dele de cada um de nós. Somos doadores e somos receptores 24 horas por dia. Que Jesus abençoe o seu lar, abençoe a sua vida, abençoe o seu propósito de vida. E até que voltemos a nos encontrar novamente,
oremos mais uns pelos outros. Saúde, paz, coragem, perseveramos e até o nosso opa, até o nosso troço. Opa, vem caminhar. Só atrapalhou aí. Que é aqui é acessível, né? Não. E foi lá para o município. Até que voltemos a nos encontrar, que Jesus continue sendo o nosso modelo. Muito obrigado. Permaneçamos com Deus.